Eu tava anotando aqui, ó. Enchente, os pets, o hotel, o colchão, a imprensa, a torcida, a CBF, a arbitragem. O Grêmio perdeu a vergonha de passar vergonha. O Grêmio acostumou a passar vergonha. O que aconteceu nesse jogo contra o Palmeiras, em especial, é uma das maiores vergonhas da história do Grêmio. E eu respeito quem discorda, eu sei que para quem torce mais pro Renato que pelo Grêmio, não adianta que não consegue entender. O Grêmio foi massacrado do primeiro ao último minuto. O goleiro do Grêmio, o Marquezin, ele fez uma das maiores partidas de um goleiro com a camisa do Grêmio. Porque ele fez por baixo, assim, olha, com muita má vontade, tu vai chegar facilmente a 7, 8 grandes defesas. Se o Palmeiras tivesse feito hoje 4 ou 5-0, ainda seria barato. Então perder por 1-0 foi barato para o Grêmio. O que mais me incomoda, mas assim, ó, com muita incomodação, porque eu falo faz muito tempo isso, porque eu sempre considerei um clube de futebol maior do que qualquer ser humano. Então, se um jogador de futebol ele é um grande destaque, ele é muito bem pago para isso. Aliás, se tem uma coisa que o Renato foi a vida inteira, foi bem pago no Grêmio. O Renato adoece o torcedor do Grêmio hoje em dia. Hoje, fosse qualquer outro ser humano, ele teria a humildade de chegar na sala de imprensa, ou antes mesmo no vestiário, dizer assim, eu estou me demitindo. Eu não posso mais ficar aqui. Eu não tenho o direito de fazer isso com a instituição Grêmio. Só que a gente está falando do Renato, que para alguns é o rei nato, o pai nato, o Deus nato. O Renato faz merda atrás de merda há muito tempo no Grêmio. Mas ele é intocável. Sabe que esse ano mudou um pouco. Grande parte da torcida não aguenta mais o Renato. Mas quem tem que definir os rumos do Grêmio dá tapa nas costas do Renato, se abraça no Renato depois da coletiva, vai lá e faz questão de procurar os microfones nas poucas vezes que ele fala, porque eu tô para ver um presidente mais omisso na história do Grêmio. Eu tenho 48 anos de idade. Pelo menos neste meu tempo de idade, eu não vi um cara mais omisso do que o presidente Alberto Guerra. Mais omisso na acepção da palavra, porque ele vira as costas pro torcedor, ele não fala com o torcedor. Quando ele vai falar com a imprensa, ele é debochado com a imprensa. Aí tem vezes que ele escolhe para falar um determinado microfone e aí ele fica lá falando coisas como se ele fosse um grande administrador, coisa que ele não é. Então este presidente, ele teria obrigação de demitir o Renato. Mas os conselheiros do Grêmio poderiam fazer. Mas os conselheiros do Grêmio, em sua grande maioria, eles estão preocupados com outras coisas. Hoje, o que eu fui xingado no meu Instagram, e aí eu vou lá e vejo, o cara é conselheiro do Grêmio. Alguns integrantes de torcida organizada, outros não. Por quê? Porque os caras me chamam de secador, os caras me chamam de colorado. Aí me marcaram o dia inteiro com a postagem dos 800 jogos do Renato com o Grêmio. O Renato ganha 1,5 milhão por mês limpo. Isso representa 10% da folha do Grêmio. Mas ele não pode ser criticado. Não pode. Ah, e agora ele mudou. Outro dia ele fez um discurso que tinham 2 clubes brasileiros atrás dele. Agora já são 4 clubes brasileiros atrás dele. E ele briga com a imprensa. Ele faz o que ele quer. Ele se dá folga. Agora começou a mudar o discurso. Sim, começou a mudar o discurso porque eles não têm mais o que fazer. A direção do Grêmio não tem mais o que fazer para tentar bancar junto ao torcedor. O torcedor do Grêmio está tirando o Renato do Grêmio. Mas, infelizmente, não é isso, não é o torcedor. E se preparem, o jogo do dia 20, quando voltar contra o Juventude, tome muito cuidado, você que for para a arena e quiser vaiar o Renato, porque dependendo do setor do estádio, vão te proibir de fazer isso. Hoje eu estava dando uma olhada na internet lá, e aí tu vai no link, os caras não querem nem saber. E tem todos os profissionais, os mais variados. Não vão pensar que é só chinelão, não. Não, tem médico, tem advogado, tem empresário conhecido, que tá lá. Ó, experimenta vaiar lá que tu vai ver o que vai acontecer contigo. É surreal o que está acontecendo no Grêmio. O Grêmio está doente. O torcedor do Grêmio não merece mais passar por isso. Mas ainda faltam 5 jogos. Provavelmente a gente vai tomar um sufoco. Porque daqui a pouco a gente ganha um jogo, e eu quero acreditar, né? Se eu acreditar que eu não posso ganhar o próximo jogo contra o Juventude dentro da minha casa no dia 20, pô, eu perdi as esperanças. Mas o Grêmio perdeu a vergonha de passar vergonha. Já o Grêmio já banalizou. Teve um período que às vezes tu não ganhar a Grenal significava tu empatar o Grenal. Não, esse ano nós jogamos 3, perdemos 3. E já faz 4 que a gente joga e perde.
Sabe o que aconteceu? A culpa foi da enchente, a culpa foi da arbitragem, da CBF, do hotel, do PET, da Ponte de Paris. E aí eu caí de uma Copa do Brasil, eu caí de uma Libertadores da América, e eu tive que ouvir do meu presidente: eu apoio todas as decisões do Renato. E eu já ouvi do Renato o seguinte: faria tudo de novo. E ele é coerente nisso, porque ele realmente fez. De novo ele escalou um Grêmio sem meias. O troço é tão escandaloso que hoje, de novo, assim que ele tomou o gol, ele mandou para dentro de campo o Cristaldo e o Monsalve. Então, senhores, vocês do outro lado da tela, que sejam mais torcedores do que o Renato, do Renato do que do Grêmio, tentem me convencer, mas com argumento. Essa coisa de só chamar de secador, de chamar de não sei o quê, aí não dá, né? Me convençam com argumentos que eu tô errado em tudo isso que eu venho falando do Renato. É que para o engajamento do torcedor é muito mais fácil e é muito melhor lamber o saco do Renato, para falar um português bem claro. Porque daí o Renato dá entrevista, porque daí não vai ter nenhum momento o teu microfone sendo vetado de entrevista coletiva. É muito mais fácil. Mas eu não estou aqui para fazer o mais fácil, eu estou aqui para fazer aquilo que eu acredito. E o que eu acredito é falar verdade. E eu posso estar errado, não tem problema nenhum. Eu posso exagerar, não tem problema nenhum. Eu posso estar errado, eu sou ser humano. Mas eu falo aquilo que eu penso. Eu não falo para agradar ninguém. Nem para menos e nem para mais. O Grêmio está doente. E quem teria que fazer algum tipo de atendimento médico para solucionar as coisas do Grêmio e da sua torcida, não faz. Porque antes de qualquer coisa, o presidente Alberto Guerra é um fã, é uma tiete do Renato. Então ele jamais vai cobrar o Renato, porque ele olha para o Renato com olhos de qualquer torcedor do Grêmio para o Renato ídolo. Mas não é esse ídolo que está em questão. O que está em questão é o Renato treinador. O Renato treinador não encontra solução. O Renato treinador, ele não consegue fazer leitura tática, ele tem dificuldade. O Renato treinador, ele não consegue entender que o Grêmio está sendo pressionado, que o Grêmio foi pressionado todo um primeiro tempo, que o Grêmio foi para o intervalo e ele não conseguiu resolver. E aí ele traz o time para campo e ele continua sendo massacrado e bola na trave e o Marquezinho pegando bola e fazendo milagre e o Palmeiras errando gols quase de dentro da goleira. E aí a gente olhava assim: por favor, Renato, santidade, por favor, ó Todo-Poderoso, por favor, ó cópia de Deus, coloca meias no time. E ele não. Ele foi lá, ele botou o PP, ele botou o Natan Fernandes, que outro dia ele não estava nem relacionando para concentrar. Mas ele esperou tomar o gol. Quando ele tomou o gol, aí ele disse: agora eu vou botar, porque é agora que eu quero. E é assim. Não é mais Grêmio Futebol Porto Alegrense, é o Grêmio do Renato Futebol Porto Alegrense. E sabe o que eu espero da minha diretoria? Nada. Porque eu não posso esperar de alguém que eu sei que não vai fazer. Não, mas o que tu quer? Tu quer que ele seja demitido agora? Não dá mais para continuar com o Renato. Não dá mais. Mas eu sei que ele vai continuar. E mais, o Renato vai ser técnico do Grêmio em 2025. Queiramos nós ou não. Então, para os renatistas, se vocês querem continuar me chamando de colorado, de secador, continuem. Não sou eu o problema do Grêmio. O problema do Grêmio hoje é o Renato. É o Renato que escala e é o Renato que veta jogadores. Aqueles jogadores que ele não queria que viessem, vocês podem ter certeza que dificilmente eles vão jogar. Não tem departamento de futebol, não tem nada que convença o Renato. Porque fizeram o Renato acreditar que o Grêmio é dele. Mas o Grêmio não é dele. O Grêmio é da torcida toda. O Grêmio é da torcida toda. Mas o Grêmio perdeu a vergonha de passar vergonha. O Grêmio se acostumou. É uma gestão que se acostumou com o mínimo. É uma gestão que está com a régua lá no rodapé. É uma gestão hoje que envergonha o torcedor do Grêmio. O Grêmio tomou um currupio, uma tunda tática e técnica do Palmeiras. E nós não sofremos uma goleada vexatória porque nós temos um baita de um goleiro. E que aqueles que têm dificuldade de criticar o Renato preferem criticar o Marquezinho, porque ele não pega pênalti. É surreal. O Renato adoece o Grêmio. Eu só espero que em algum momento tenha algum antídoto, porque o Renato está apequenando, acadelando o Grêmio.